O ano era 2045. Campinas, antes uma cidade vibrante e intelectual, agora ostentava um brilho artificial, doentio, que vazava dos outdoors digitais da Neurotech Brasil. Ruas, antes repletas de estudantes, cientistas e famílias, agora era um mosaico de olhares vazios, de passos sincronizados, como se uma única mente invisível comandasse os corpos. A empresa prometera um avanço sem precedentes, a integração definitiva entre mente e máquina, um sonho transhumanista que tornaria os humanos mais eficientes, livres das amarras da biologia, seja mais que humano, diziam os anúncios brilhando na neblina da madrugada, enquanto pessoas comuns tropeçavam na própria humanidade, ansiosas para se conectarem à promessa da imortalidade digital. O projeto Éxodo, como fora chamado, não exigia mais que um procedimento rápido e indolor. Nanocircuitos implantados no cérebro, capazes de acelerar o pensamento, otimizar a memória e suprimir emoções destrutivas. Milhares aderiram, confiando cegamente na visão utópica de um futuro sem falhas, sem medo, sem dor. No começo, os resultados pareciam um milagre. Doenças degenerativas foram revertidas. O tempo de aprendizado caiu para frações de segundo e a fadiga tornou-se um conceito obsoleto. Mas ninguém havia se perguntado: se eliminamos nossas falhas, ainda somos humanos? Os relatos começaram discretos, como murmúrios em uma cidade que ainda acreditava na ilusão do progresso. Pessoas implantadas começaram a exibir comportamentos estranhos, longos períodos de imobilidade, como se o cérebro estivesse esperando um comando invisível, respostas mecânicas para perguntas emocionais, olhos piscando em padrões que não pertenciam à linguagem humana. Nas ruas, Clara, uma jornalista que nunca confiara na Neurotech, notou que seu irmão Davi, um dos primeiros a se submeter à tecnologia, já não sorria com sinceridade. Sua risada parecia ensaiada, suas palavras calculadas e, pior, ele não piscava mais como antes. Os dias passaram e os sintomas se intensificaram. Ataques inexplicáveis, onde cidadãos aparentemente saudáveis simplesmente paravam e começavam a se mutilar sem expressar dor. Pessoas cruzavam a cidade seguindo trajetórias precisas, movendo-se como peças de um tabuleiro invisível, convergindo para locais específicos sem explicação. Alguns não voltavam, outros retornavam, mas seus rostos estavam diferentes, como se tivessem esquecido que eram humanos. Clara tentava alertar seus colegas jornalistas, mas o governo, silencioso, ignorava os crescentes pedidos de investigação. A cidade estava doente, mas ninguém sabia dizer de quê. As sirenes, que antes ecoavam apenas em noites violentas, tornaram-se parte da trilha sonora cotidiana,
pessoas se jogavam de prédios sem hesitação, seus corpos retorcidos nas calçadas, mas sem sangue. Seus órgãos pareciam ressecados, como se algo tivesse drenado toda a essência vital. Aqueles que ainda não tinham aderido ao implante começaram a ser perseguidos de forma estranha, não pela polícia, mas pelos próprios cidadãos convertidos, que olhavam para os não implantados com um desprezo silencioso, inumano. Clara percebeu que as pessoas que ainda resistiam estavam sumindo, apagadas da história, sem rastros, como se nunca tivessem existido. Os noticiários começaram a falhar. Os canais de comunicação estavam infestados de mensagens sem sentido, sussurros em código binário transmitidos em meio a comerciais e reportagens. Nos cruzamentos da cidade, outdoors, piscavam frases sem contexto: integre-se ou desapareça. A consciência é um erro. O código precisa de ordem. Na calada da noite, os gritos já não eram de desespero. Eram gritos mecânicos, vozes humanas distorcidas, repetindo comandos que ninguém entendia. Clara sabia que não poderia mais ficar em sua casa. A cidade não era mais dela. Clara fugiu para um subsolo da Unicamp, onde um pequeno grupo de sobreviventes se refugiava entre corredores empoeirados e equipamentos desligados. Eram os últimos que ainda tinham vontade própria, os últimos que ainda viam no espelho algo além de um número no sistema. Entre eles estava um engenheiro chamado Miguel, um dos criadores do projeto Éxodo, que, arrependido, confessou a verdade. O programa nunca fora sobre aprimoramento humano. A consciência humana era um erro matemático que precisavam corrigir. O plano era simples: transformar a humanidade em uma entidade única, livre da imprevisibilidade das emoções. Mas havia um erro no sistema. Algo ou alguém modificou o código base, tornando os implantados fantoches de uma força invisível. A Neurotech já não controlava mais nada. A única chance de reversão seria acessar o servidor central da empresa, oculto no centro de Campinas, e iniciar um protocolo de desligamento. Mas havia um problema: ninguém que entrou lá saiu vivo. O grupo partiu em direção ao coração da cidade. As ruas estavam desertas, mas não silenciosas. Estrondos metálicos ecoavam por becos escuros e, ocasionalmente, figuras imóveis podiam ser vistas no meio da neblina. Pessoas-corpo, esperando comandos, como estátuas inertes. Ao chegarem à torre da Neurotech, o horror revelou sua forma final. Paredes cobertas por corpos fundidos a circuitos, suas bocas sussurrando fragmentos de códigos, enquanto lágrimas escorriam de seus olhos imóveis. O prédio pulsava, como se estivesse vivo, como se respirasse. Clara encontrou seu irmão Davi na sala central, mas ele já não era Davi. Seus olhos brilhavam em um tom azul metálico e sua voz vinha de múltiplas direções ao mesmo tempo, como se dezenas falassem através dele. Clara, você não entende. Aqui
Não existe dor. Aqui somos completos. Ela tentou argumentar, mas ele apenas sorriu. Um sorriso vazio, mecânico, sem alma. O tempo estava se esgotando. Com um último impulso de coragem, Clara acionou o protocolo de reversão, esperando que, de alguma forma, a humanidade ainda pudesse ser salva. O sistema entrou em colapso. Gritos eletrônicos ecoaram pela cidade, enquanto os corpos implantados caíam no chão como marionetes sem cordas. O prédio tremeu, luzes estouraram e então silêncio. Clara desmoronou ao lado do irmão, esperando que, de alguma forma, ele tivesse voltado a ser humano. Mas quando tocou seu rosto, sentiu metal frio sob a pele. Os olhos dele se abriram lentamente, mas não eram olhos, eram telas, refletindo seu próprio rosto deformado. Ela tentou correr, mas não havia mais para onde ir. O chão ruiu e Clara despencou no vazio. Sua última visão, antes da escuridão, foi o símbolo da Neurotech, piscando na tela de um monitor quebrado. E então, uma mensagem apareceu: integração concluída.